Se você acabou chegando neste vídeo e acredita que o impossível pode ser realizado em sua vida, tá no vídeo certo. Essa oração tem como benefício fazer com que o impossível que você tenha seja alcançado em sua vida. Em um mundo repleto de desafios que parecem intransponíveis, onde muitos duvidam e desacreditam, surge a força inabalável da fé, capaz de mover montanhas e transformar o impossível em realidade. Santa Rita de Cássia, conhecida como a padroeira das causas impossíveis, personifica essa esperança que persiste mesmo quando tudo parece perdido. Sua história de devoção e milagres inspira milhões a acreditar que, com determinação e confiança divina, até as situações mais desesperadoras podem ser revertidas, pois quando os humanos dizem não há solução, Santa Rita mostra que o extraordinário está sempre ao alcance daqueles que creem. Oração a Santa Rita do Impossível. Ó Santa Rita, advogada das causas mais difíceis, vós que conheceis as dores e as lutas da vida e nunca deixastes de confiar no poder divino, eu venho até vós com coração humilde e cheio de esperança, suplicando vossa intercessão diante de Deus para que olheis com misericórdia para esta situação que parece impossível aos olhos humanos, mas que para o Senhor nada é inatingível. Santa Rita, que enfrentastes tantas provações com paciência e fé, ensinai-me a perseverar mesmo quando tudo parece perdido, ajudai-me a manter a confiança no amor de Deus, pois Ele nunca abandona seus filhos e sempre encontra um caminho onde os homens veem apenas um fim. Ó Rosa milagrosa, que florescestes mesmo no inverno mais rigoroso, fazei brotar em minha vida a graça que tanto necessito, abri as portas que estão fechadas, iluminai as mentes que resistem, transformai os corações que se endureceram, e que a vontade de Deus se manifeste em minha vida de forma clara e generosa. Santa Rita, vós que conseguistes o impossível pela força da oração e da entrega total a Jesus, alcançai-me esta graça que tanto peço, não por meus méritos, mas pela infinita bondade de Deus e pelo vosso amor maternal por aqueles que sofrem e clamam por auxílio. Que assim como vós fostes atendida em vossas aflições, eu também possa experimentar o milagre da transformação, da cura, da reconciliação ou da provisão que tanto necessito, e que, ao receber esta graça, eu nunca deixe de agradecer e testemunhar o poder da fé e da intercessão dos santos. Santa Rita do Impossível, rogai por mim, envolvei-me no manto sagrado da vossa proteção, guiai cada um dos meus passos mesmo quando a escuridão da dúvida tentar turvar o meu caminho, sustentai-me com a vossa força quando as minhas próprias forças se esgotarem, e lembrai-me sempre que, nas horas mais desesperadas, o milagre está mais perto do que eu posso imaginar. Acompanhai-me em minha jornada, fazei com que eu nunca caminhe sozinho, mesmo quando o silêncio de Deus parecer um mistério insondável, ensinai-me a ouvir a sua voz suave no meio das tempestades, a reconhecer os seus sinais nos pequenos detalhes e a confiar que Ele está tecendo a minha história de modo perfeito, mesmo quando os fios parecem embaraçados e sem sentido. Nunca permitais que eu perca a esperança, pois a esperança é a luz que mantém a alma acesa, é o sopro que revive os sonhos adormecidos, é a certeza íntima de que o impossível de hoje pode ser o milagre de amanhã. Ajudai-me a guardar no peito essa chama sagrada, mesmo quando o vento das decepções soprar com força, e que eu nunca duvide de que o amor de Deus é maior do que qualquer fracasso. Pois com Deus e convosco ao meu lado, eu não sou um derrotado, mas um guerreiro da fé, não sou um abandonado, mas um filho amado, não sou um caso perdido, mas uma história de redenção em construção. Juntos, formamos uma trindade indestrutível: minha fé, vossa intercessão e o poder infinito do Senhor, e contra isso, nem as portas do inferno prevalecerão. Nenhum obstáculo será grande demais, porque o Deus que fez o universo do nada pode transformar montanhas em caminhos, marés em passagens secas e desertos em rios de graça. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro, que abriu o mar vermelho e que fez brotar água da rocha ainda age hoje, e Ele não mudou, Ele não se cansou, Ele não desistiu de mim. Nenhuma dor será eterna, porque assim como a noite mais escura cede à alvorada, a minha angústia há de se render à alegria da manhã renovada. Vós, Santa Rita, que carregastes no coração as dores do amor rejeitado, da solidão e da enfermidade, sabeis que a cruz nunca é o fim, mas apenas a passagem para a ressurreição, e se hoje eu choro, um dia chorarei de gratidão ao ver como Deus transformou o meu lamento em dança.
E nenhum sonho estará fora de alcance, pois o Senhor que semeou em meu peito os desejos mais puros não brinca com o coração de seus filhos, ele não desperdiça esperanças, não acende luzes para depois deixar na escuridão. Cada aspiração que bate dentro de mim como um compasso divino foi colocada ali por uma razão sagrada, um propósito que vai além da minha limitada compreensão. Santa Rita, vós que conheceis a linguagem secreta dos sonhos que Deus escreve nas almas, ensinai-me a discernir entre os meros desejos passageiros e aquelas chamas sagradas que o próprio Espírito acendeu em mim. Ajudai-me a não confundir o tempo de espera com abandono, pois até o deserto foi necessário para preparar a terra prometida. Até o silêncio de José no Egito foi parte de um plano maior. Até a vossa própria vida de sofrimento floresceu em glória. Porque o mesmo Deus que plantou em meu coração esses anseios sagrados não é como o homem, que promete e esquece. Ele é o alfaiate divino que corta o tecido da história com precisão eterna. Às vezes o fio parece embaralhado do avesso, mas do lado certo está sendo tecido um bordado de graça. Ele conhece o momento exato em que a semente deve romper a terra, a hora certa em que o fruto está maduro para ser colhido, o instante perfeito em que o milagre causará maior impacto em minha alma e no mundo ao meu redor. É fiel para cumprir sua obra em mim, mesmo quando minha impaciência grita, mesmo quando os outros duvidam, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar nunca, pois ele não se baseia em calendários humanos, não obedece minha pressa, mas opera no ritmo da perfeição divina, que sempre chega cedo demais para o meu desespero e tarde demais para a minha ansiedade, mas exatamente no tempo certo para a minha salvação. Talvez não do jeito que eu imagino, pois meus olhos veem apenas fragmentos. Enquanto ele enxerga o mosaico completo, eu luto por respostas imediatas. Ele trabalha em dimensões eternas. Eu quero alívio, ele quer minha santificação. Eu penso em soluções, ele planeja transformações. E no fim, sempre, seu modo supera em beleza tudo que eu poderia ter arquitetado. Mas do modo dele, que é sempre mais belo, como a rosa que surge entre os espinhos, mais profundo, como o oceano que esconde pérolas nas suas cavernas escuras, e mais perfeito, como a melodia que só faz sentido quando todas as notas são tocadas na ordem certa. Santa Rita, vós que experimentastes essa verdade na própria pele, quando vosso matrimônio difícil se tornou testemunho, quando vossa solidão se transformou em intimidade com Cristo, fazei com que eu também aprenda a confiar no desenho invisível que Deus está traçando. Ajudai-me a não desistir dos sonhos que Ele me deu, mesmo quando o cansaço pesa mais que a esperança, quando as portas se fecham ruidosamente, quando o mundo me chama de ingênuo por ainda acreditar, pois a fé não é ilusão, é a certeza do que não se vê, mas que já está escrito nos céus. Fortalecei minha perseverança como o oleiro que molda o vaso pacientemente, sabendo que cada volta no torno tem um propósito. Cada pressão das mãos divinas está moldando em mim algo que durará para sempre. Pois a semente da fé, regada pela oração, não germina por acaso, não cresce por acidente, mas obedece à lei divina que diz: tudo tem seu tempo, e quando menos espero, quando talvez já tenha aprendido a amar mais o plantador que o fruto, eis que surge o broto tenro do milagre, não como mágica barata, mas como cumprimento solene de uma promessa feita antes da fundação do mundo. Um sim divino que ecoa através dos séculos até o meu hoje. E quando o milagre desabrochar, não virá como espetáculo para aplausos humanos, mas como fruto silencioso de uma fé que perseverou mesmo quando ninguém mais acreditava. Manifestar-se-á na intimidade do meu diálogo com o divino, onde apenas o eco do seu amor testemunhará a transformação, ali, no santuário secreto da alma onde os verdadeiros milagres acontecem, sem fanfarras, mas com profundidade que sacia toda a sede. Talvez não no cenário brilhante que minha vaidade construía, onde imaginava ser reconhecido e admirado, mas sim no terreno sagrado da humildade, onde os olhos do mundo não alcançam, porém onde o Pai Celeste se inclina para sussurrar: bem-amado, veja como trabalhei por você, e nesse instante sagrado, compreenderei que os aplausos efêmeros nada valem comparados ao sorriso de aquele que move universos por amor. Nesse jardim reservado onde apenas ele e eu nos entendemos, descobrirei que as flores mais belas crescem nas sombras, que os perfumes mais intensos se revelam após a noite mais escura,
e que o verdadeiro milagre nunca foi apenas a realização do meu desejo, mas a transformação do meu ser, que aprendeu a amar o jardineiro mais que o jardim, a desejar o doador mais que os dons. E quando esse momento sagrado chegar, não como desfecho teatral, mas como abraço de reconciliação entre minha vontade e a dele, todas as lágrimas regadas em segredo se tornarão orvalho de ressurreição, todas as vigílias na escuridão revelarão ter sido aulas de contemplação. Cada ainda não que me dilacerava mostrará ter sido o compasso necessário na sinfonia divina. Pois o impossível realizado não será simples resposta mecânica a pedidos, mas epifania de um amor que desde a eternidade tecia os fios da minha história com precisão artesanal, revelando que cada espera, cada dor, cada silêncio, eram pinceladas no quadro maior que só minha alma poderia compreender quando finalmente visse o todo. Será a suprema surpresa de descobrir que enquanto eu contava os dias na angústia da espera, as mãos divinas já moviam os céus em meu favor, que cada lágrima derramada na escuridão era recolhida como orvalho precioso para regar a semente do milagre que germinava em silêncio, e que o tempo que eu chamava de demora era na verdade o espaço sagrado onde Deus preparava não apenas a resposta, mas o meu coração para recebê-la. Que aquele que eu implorava em desespero já tecia os fios da solução com a maestria do artista eterno, transformando meus gritos de socorro em diálogo íntimo, minhas dúvidas em degraus de fé, minhas fraquezas em cenários para sua força se manifestar. Pois ele nunca foi espectador do meu sofrimento, mas o autor silencioso de uma história maior que meus olhos não podiam enxergar. Que o Deus a quem eu pedia sinais não precisava ser convencido, pois antes mesmo do meu primeiro grito, sua canção de amor já ecoava nos ventos do meu destino, escrevendo cada linha da resposta com a tinta dourada da providência, num pergaminho que atravessava o tempo, ligando meu clamor presente às promessas eternas que ele plantou na fundação do mundo. Pois no fim de tudo, quando o véu se erguer, compreenderei que o verdadeiro milagre nunca foi apenas o que eu pedia com tanta insistência, mas a transformação operada em mim no processo da espera, a revelação de que o que meu coração realmente anelava não eram os dons, mas o doador, não as soluções, mas o Salvador, não os milagres, mas o amor que os torna possíveis. Quando esse momento de graça finalmente despontar, e meus olhos, antes cegos pela ansiedade, forem abertos para contemplar a tapeçaria divina em sua totalidade, não será o alívio pelo pedido concedido que me fará tremer, mas sim o assombro diante da perfeição com que cada fio de dor, cada noite de angústia, cada instante de dúvida foram meticulosamente entrelaçados para me conduzir não à mera solução que eu buscava, mas ao abraço daquele que desde sempre foi a única resposta verdadeira. Nesse êxtase de compreensão, minhas lágrimas já não serão de súplica, mas de reverência, pois perceberei que a verdadeira obra-prima não estava no milagre obtido, mas no caminho percorrido, na pedagogia divina que transformou minha alma impaciente em terra fértil, capaz de receber não o que eu queria, mas o que verdadeiramente necessitava. Descobrirei então, com um misto de vergonha e êxtase, que enquanto eu corria desesperado atrás de respostas, Deus corria atrás de mim, que minhas orações aflitas eram na verdade eco distorcido do seu chamado primordial, e que o impossível que eu tanto temia não era obstáculo, mas ponte um convite para mergulhar mais fundo no mistério daquele que fez dos impossíveis humanos sua morada preferida. Nessa revelação transformadora, cada minuto de espera se revelará sagrado, não porque a dor em si fosse boa, mas porque foi o cadinho que me permitiu conhecer o Deus que se compadece das nossas fraquezas, que escolheu o caminho da cruz para nos mostrar que o verdadeiro poder se revela na aparente derrota, e que o impossível terreno é sempre portal para o possível eterno. Compreenderei afinal que Santa Rita, a advogada dos impossíveis, nunca intercedeu apenas por soluções, mas por santificação, que seus milagres mais profundos não estavam nas curas e conversões que operou, mas em como seu próprio sofrimento a configurou a Cristo, tornando-a testemunha viva de que a fé move montanhas não para nosso conforto, mas para nossa transfiguração. Nesse instante de iluminação divina, quando o véu da minha compreensão humana finalmente se romper, não será o simples atendimento da minha súplica que me fará cair de joelhos, mas o reconhecimento profundo de que cada lágrima, cada noite de angústia, cada momento de dúvida foram fios dourados tecidos pelas mãos divinas para me conduzir não à mera resposta que eu buscava,
mas ao coração pulsante daquele que desde a eternidade já era a solução antes mesmo que meu problema existisse. Minha alma então compreenderá, num êxtase silencioso que transcende palavras, que o verdadeiro milagre nunca residiu no objeto do meu pedido, mas na transformação operada no santuário secreto do meu ser, onde minha fé frágil foi fortalecida como aço temperado no fogo, minha esperança superficial se aprofundou em raízes eternas, e meu amor egoísta se transfigurou em compaixão cruciforme. Nessa revelação gloriosa, perceberei que Deus, em sua sabedoria infinita, permitiu que eu atravessasse o vale da sombra não por crueldade, mas porque sabia que apenas na escuridão meus olhos aprenderiam a ver de verdade, que somente no deserto da espera meu coração desenvolveria a capacidade de reconhecer a água viva quando ela jorrasse da rocha inesperada. O conteúdo da minha petição, que tanto me consumia, se revelará então como mero pretexto, a isca divina que atraiu meu coração inquieto para o abraço daquele que é a própria fonte de todo bem, o alfa e ômega de todos os desejos legítimos, o amor que se fez carne não para nos dar presentes, mas para se dar como presente, transformando nossos impossíveis em sacramentos do seu cuidado. Santa Rita, cujas próprias chagas floresceram em rosas, ensinará então que a verdadeira intercessão nunca visa apenas mudar circunstâncias, mas configurar almas a Cristo, que os milagres mais profundos não são os que aparecem aos olhos do mundo, mas os que acontecem no silêncio da alma que aprende a dizer seja feita a vossa vontade com autêntica entrega. E quando enfim me levantar desse encontro transformador, carregarei no corpo as marcas não da derrota, mas da glória, não do abandono, mas da intimidade divina, pois terei compreendido que o Pai nunca esteve em débito comigo, mas sempre esteve escrevendo, com a caligrafia sagrada de sua providência, uma história muito maior do que eu ousaria sonhar, onde cada não temporário era na verdade o convite mais amoroso para um sim eterno. Se você chegou até o fim desse vídeo e gostou, já deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal para não perder nenhuma oração valiosa.